E aí, falando sobre esse jogo também, né? A gente teve o episódio aí dos cânticos, né? Contra o Pelé e Maradona, enaltecendo o Zico. Ah, eu nunca gostei desse cântico, tá? Eu lembro. Acho que foi. A primeira vez que eu lembro, assim, de ter ouvido foi recente, foi 2018, até assistindo o jogo lá na Praça Cívica, vendo o jogo da Copa do Mundo, e eu nunca gostei desse cântico. Mas, e aí até trazer aqui pro debate, né? Quando eu te mandei a pauta, você me perguntou o que o Mauro César falou. E ele falou uma coisa que é verdade. Só se incomodaram agora porque falaram do Pelé nesse momento. Mas Concordo. sempre criticaram e botaram esse estigma no Maradona, né? Chamando ele de cheirador e tudo mais. E principalmente pela torcida empresa aí da seleção brasileira. Que eles puxam esse cântico, né? E É o mil gols, aí. o cântico é o É, mil gols, só Pelé, só Pelé. Aí o final é Maradona cheirador, não é isso? O tem o Pelé. Aí, só que o do Pelé, Flamengo é Zico, não, Zico. original. Ah, o Aí original, isso. Pelé, Maradona cheirador. Me incomodou muito. Eu não lembro se 2014 teve também. Não lembro de ter. Nunca, Coisa, não lembro é de o ter visto. Maradona cantar, meu Deus, o que esse sete trocou uma coisa e a gente cantar Palmeiras não tem mundial, nem copinha, nem mundial. Sim, Coisa, é uma zoeira esportiva. Agora, sim. com a fraqueza do outro. E vem cá, tinha quantos mil cantando a música lá? Uns 5 mil torcedores? Você vai me dizer que ali não tem pelo menos 10% que usa algum entorpecente? Inclusive cocaína? Porra, maconha então, que é mais difundido? Eu acho uma palhaçada. Palhaçada. E outra, Sim, sim. ah não, William, mas naquela torcida ali naquele dia não tinha nenhum usuário de drogas ilícitas. Porque não vou nem pôr o álcool na história, que álcool é igual a água, né? Aham. O próprio estádio vende, É comercializa. droga lícita, né? E o estádio vende, voltou a vender. Aí, tá bom, não tem nenhum maconheiro nem cheirador ali, tô usando o termo que eles usaram. Tá, não tem. E eles não têm nenhum parente também que usa. É uma doença, cara. Quando deixa de ser recreativo, e eu não tô querendo aqui insinuar nada, mas assim, se a pessoa consegue fazer um uso recreativo, ótima, opção dela, a gente respeita. Quando vira vício, é doença, cara. Sim, Aí sim. você vai zoar o outro pela doença do outro. Não, e não só E zoar, mas você reduz, né? para A, exaltar a- o Zico, precisa falar mal do Maradona e do Pelé? Pois é. Pois é. Inclusive, a camisa aqui é a camisa, não é a que o Pelé joga pelo Flamengo em 79, mas ele tira fotos com essa camisa e ele recebe essa camisa numa espécie de merchan da época. Ele no vestiário abre o armário, é essa camisa que está lá dentro, que é da atleta, essa gola olímpica. Mas no jogo, eles ainda usavam uma que tinha uma costurinha aqui e era mais aberta, que não Aham. é a que eu coloquei lá, porque a que eu coloquei lá foi motivada até pelo Dinamite. É Também, aquela que deixou a do gente aí. de 55, o Evaristo vai para o Barcelona, vai para o Real Madrid, joga um ano no Real Madrid, não sei que confusão que eles arrumam, o Evaristo vai para o Barcelona. Não tinha muito espaço, porque era aquele Real Madrid do Puskas, Sim. era aquele Real Madrid de 5 Champions seguidos, do Copá, do Di Stefano, do Gento, era esse Real Madrid. E aí o Evaristo acaba ficando no Barcelona, e é legal lembrar do Evaristo, porque é um jogador com puta sucesso no Barcelona. E ele jogou pouco pela seleção brasileira, na época não tinha essa cultura de trazer os caras de fora. Ele foi um desbravador. Tem jogo pelo Barcelona que ele faz 5 gols, cara. Ele é um dos maiores artilheiros da história do Barcelona ainda. É um grande jogador que jogou pouco pela seleção brasileira. Tem um jogo de seleção brasileira que ele faz 5 gols contra a Bolívia, se eu não me engano. Ele ainda é o recordista num único jogo. Ele era um 9, 10. E eu tô falando dele porque eu lembrei do Dinamite da passagem do Barcelona. E eu Sim. esqueci do ano. Eu sabia da história, mas o falecimento dele, inclusive, né, que a família esteja se recuperando, a gente quer ver todo mundo bem. É isso que o Zico mostra. O Zico foi no velório do Dinamite. O Zico vestiu a camisa do Vasco na despedida do Dinamite. E ainda falou: é uma honra vestir a camisa do Vasco. O Zico, quando encerrou carreira, o presidente do Vasco, o Calçada, na época, foi lá e entregou uma placa pro Zico aqui, ó, parabéns pelo serviço ao futebol. É outra concepção de mundo, de esporte e de vida, pô. Sim,
sim, O Zico era exatamente. amigo do Roberto e os caras disputavam tudo ali desde a base. Essa história toda eu sabia, eu só não lembrava que o Roberto Dinamite, quando volta, eu sabia que ele quase foi pro Flamengo, mas eu não lembrava que foi em 80. Uhum. É, ele vai para Então, Barcelona 79 e 80. tudo que a gente sabe de Flamengo, troca o Nunes pelo Roberto Dinamite. Eu acho que o time ia melhorar pra cacete. Ah, com certeza. Com Agora, certeza. você imagina, o Dinamite ia ter feito parte do maior Flamengo de todos os tempos, né? Louco pensar que isso teve por um triz. Doideira, né? Bateu na trave esse. Ele ia pro Flamengo antes do primeiro brasileiro. Eu achei muito louco isso, assim. Eu nunca me liguei que foi em 80 que ele quase. Sim, sim, ele quase vai pro Flamengo. Para lembrar do Evaristo, para lembrar do Barcelona, do Dinamite, para lembrar dessa história. De uma certa forma, homenagear o Dinamite. Eu tenho uma história longa para contar de camisa do Vasco, mas vai ficar para aqueles videozinhos das camisas, da coleção de camisas. E muito legal. Lamento pela perda do Dinamite, um grande jogador. E o futebol sempre perde quando a gente troca rivalidade por ofensa, inimizade. Então, assim, o canto é ridículo e concordo com o Mauro. A imprensa só está criticando porque o Pelé entrou na história. Mas quando Sim. era o Maradona, o canto também nunca me agradou. Eu não gosto, eu falo palavrão, mas eu não gosto de música que xinga palavrão pro outro, entendeu? Eu acho que não precisa ofender o outro. Zoar o outro esportivamente é diferente de ofender, de ser homofóbico, de ser De pegar na fragilidade do outro, né? machista, de ser racista. Sim, Não dá mais para aturar isso. Não dá mais. sim, sim. É, não, eu concordo. Eu abomino esse cântico. Para falar do Zico, eu tenho que desmerecer qualquer. É um desrespeito ao Zico. E o Zico já falou que não gosta da música. Sim, sim. Ainda tem esse detalhe. Mas fica aqui nossa nota de repúdio, né, a esse tipo de cântico. Ainda mais entendendo os dois. E assim, isso não cabe só pra. Ainda tem Como é esse que é? gravando. E o Pelé acabou de morrer. Pois é, pois Esse é, gravando. Tipo assim, tem 10 dias que o cara faleceu, velho. pois Pô, é. E tem isso não. Pelé que jogou no Flamengo em 79 com o maior respeito. Teve um pênalti no jogo. Todo mundo. Eu já sabia disso, porque eu acompanho muito. Mas todo mundo teve a oportunidade de ver. Teve um pênalti no jogo, o Pelé entrega a bola pro Zico, cara. Pra dizer, ó, você é o cara. Eu te respeito pra cacete, você é o dono do time. Não é possível que um idiota desse. E outra, fake news danada, né? Porque, ao que se sabe, o Pelé nem álcool, cara. Uhum. O Pelé, em termos de corpo, saúde, de cuidado com o corpo, a não ser que descubram aí um diário escondido, uma coisa. O Pelé se cuidava demais. Então, além de tudo, a música é uma fake news. Sim, Além de sim. tudo, é um problema. O Maradona não, mas pô, assim, é ridículo. E É me ridículo. incomoda Não, só criticar porque é o Flamengo. Aí isso aí eu fico puto também. isso é um fator que eu ia trazer também. Eu não canto Isso. música, fico calado. E não, e só mais um adendo antes da gente passar pro próximo tópico, é porque é o que eu falei no início, né? É reduzir muito o personagem, a personalidade, o indivíduo a essa fragilidade, a esse momento, a esse erro. E é igual também acontece muito com o Casagrande. E aqui eu sou fã do Casagrande. Discordo de muita análise, muita opinião que ele tem, assim, que ele emite, de repente da forma que ele emite. Mas sempre voltam com esse argumento é o cheirador, é o drogado que tá falando, sendo que o cara tá, tipo, não sei quantos anos já limpo, já sem utilizar nada, né? Mas Cara, sempre vão reduzir ele a isso. em quantas pessoas, ao ler o livro do Casagrande, que eu não li, se sentiram fortalecidas para largar essa droga? Será que eles pensam nisso? Pois é. O trabalho que ele faz em escola, eu vi uma entrevista dele falando que ele fez uma parceria até com o Ciro Gomes no Ceará e ele fez uma porrada de palestras em colégios sobre esporte, sobre o uso de drogas e tudo mais. Assim, ele faz um papel social muito foda, mas ele sempre vai ser. Foi aí escolhido, né, como o pior comentarista recentemente pelos jogadores.
Por conta disso. E também pela posição política dele, que ele sempre deixou muito claro e sempre se posiciona muito bem. Se posiciona por um lado bem, mas às vezes não tão bem, assim. Ele não é... Ele às vezes se estrepa na própria fala. Mas tá sujeito ao erro também, como todos os indivíduos, mas reduzi-lo a isso que é covardia. Reduzir o Maradona a isso é covardia. Reduzir o Pelé a uma mentira é covardia também. E ainda mais querendo enaltecer o outro. E aí o brasileiro não pode ficar puto também, aí acaba... Não pode ficar puto quando o argentino vai cantar a música que você acabou de citar, que também não menospreza o brasileiro, não ataca, mas esportivamente sacaneando o brasileiro, né? Então, assim, é triste ter isso. Libertadores pelo Santos. O primeiro título foi com o Peñarol, o segundo foi contra o Boca. O Pelé saiu elogiando a torcida do Boca. O Pelé era esperto nessas coisas, cara. Ele saiu elogiando, disse que admirava muito o Boca, que tinha até vontade de jogar no Boca. Tem foto dele com a camisa do Boca. Mas durante o jogo, eu não me lembro se o segundo ou o terceiro jogo, porque eu acho que foram 3 jogos também, a torcida na Bomboneira cantava. Como é que é? Não sei o quê. Eu esqueci a primeira frase, mas não sei o quê. Macaquitos de Brasil. Racismo, a torcida inteira gritando isso em 63. Inaceitável, entendeu? Não dá. Sim. Admiro os caras pra caramba. Tenho vontade de conhecer o estádio. A torcida do Boca é maneira, mas assim, não dá. Não dá. Racismo não dá. Não tem a menor condição. Quando é pra ofender e tudo mais, não... deixa de ser futebol, deixa de ser esporte, deixa de ser... Enfim, passa a ser... Dependendo, passa a ser crime, igual o racismo, homofobia. Agora é racismo, né? Tipificaram. Oi? Injúria racial agora é racismo. Não tem... Sim. Tipificaram aí, teve o decreto essa semana. Assim, inaceitável. Essa postura também, esse tipo de música, reflete muito parte da visão política e de vida que alguns têm, que é essa visão tosca, binária, segregadora, ou eu ou o outro, aí fica muito difícil. Mas isso é outro papo. Exato. E não é a torcida toda. Também acho sacanagem do Flamengo. Não, a gente tá falando de uma parcela bem idiota da torcida. O cara veste a camisa do clube, vai pro estádio, aparece na TV fazendo isso. Geralmente levando criança do lado de criança. Tem que ter um mecanismo nosso, enquanto flamenguista, para tentar acabar com esse tipo de comportamento aí. Mas também não dá para dizer que a torcida do Flamengo... Não, lógico que não.